que é o espírito do tempo? Hegel vai cunhar esta expressão com uma ênfase no espírito cultural de uma geração. A proposta de Hegel é que em determinados períodos se cria, por causa do comportamento, por causa da influência cultural, algo que marca a geração no que tange ao conhecimento, no que tange às artes, no que tange a filosofia, no que tange a cultura como um todo. O Zeitgeist vai, na verdade, tomar proporções mais profundas, quando não só é a descrição de um período cultural, mas é a acumulação de comportamentos em determinadas culturas que é levado para outras gerações. A gente sabe que muitas coisas que foram frutos do comportamento dos nossos antepassados foi por conta de um momento cultural específico. Mas também essas coisas, esses valores, esse comportamento foi algo que foi transmitido para nós e isso foi sendo levado para frente. Muitos são os valores que nós guardamos, sendo bom ou sendo mal, que nós guardamos em nosso subconsciente, muitas vezes em nossa alma mesmo. Mas Zeitgeist também tem uma coloração muito interessante, que é o fato de que o tempo em si, ele tem um espírito, ele tem um fluxo, ele tem algo que não é só abstrato e subjetivo, como a questão filosófica sobre o que é o tempo, mas o acumular também da iniquidade. E a Bíblia fala disso, da acumulação da iniquidade, em se passando geração e vindo novas gerações, a iniquidade parece tomar proporções maiores. E aquilo que foi feito em gerações passadas, proporcionalmente ou potencialmente piora na geração seguinte, a ponto de nós termos hoje em dia, no nosso Zeitgeist, no nosso tempo, um comportamento vil até, quando a vida de animais tem mais valor do que a vida de seres humanos. Quando as pessoas, na verdade, priorizam a liberdade, o carpe diem, o viver, as emoções e as experiências, a todos os valores, na contramão justamente de viver algo que seja de valor para a raça humana e não para o indivíduo em si. Zeitgeist pode ser também, à luz da Bíblia, à luz da escatologia, o acumular da iniquidade que irá ser manifestado na pessoa de um indivíduo, o anticristo. E é por isso, quem sabe, que João fala do espírito do anticristo, que já está no mundo. Por isso vamos ler. Agora que eu consegui prender a sua atenção, eu espero. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos acompanhado, eu não vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, mas que João tem uma intenção em preparar a igreja ou as igrejas para quem ele escreve, por conta da influência de um mau ensino, de uma má teologia, de mestres que na verdade eram falsos profetas, ou como diz no grego, pseudoprofetas.
esse tipo de movimento, vão dizer alguns comentaristas, alguns teólogos, era comum no mundo antigo, pregadores itinerantes, mestres itinerantes, e que se aproveitavam das comunidades já reunidas, né, e ali exerciam ou buscavam exercer influência para criar ou gerar o seu próprio grupo. É possível que isso estivesse acontecendo nas igrejas para quem João escreve. Ele vai todo o tempo, desde o capítulo 1, dizer para a igreja tomar cuidado, prestar atenção, se guardar, não acreditar em qualquer tipo de ensino, porque ele justamente tem como intenção fazer com que a igreja ficasse em guarda, atenta, não exposta a qualquer tipo de mestre, a qualquer tipo de pessoa. O capítulo 4 vai ser muito enfático na questão dos falsos profetas, daqueles que professavam, que ensinavam algo que era diferente do ensino original. E quando eu falo ensino original, eu falo do evangelho ensinado pelos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, que receberam o evangelho de Jesus, e eles passaram, como diz Paulo, aquilo que recebi também ensinei a vós, aquilo que recebi também passei para vós. Em Coríntios, Paulo fala, esse evangelho original. É óbvio que outros movimentos heréticos, né, eles vão se aproveitar dali da comunidade recente, helênica, né, que na verdade são gregos convertidos ao cristianismo, para exercer influência, como eu falei, e tentar ali engariar, quem sabe, alguns seguidores. É muito forte no texto, já que João já começa essa porção do texto dizendo: amados filhinhos, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus. Eu sei que a gente lê em português e começa a pensar que espírito aqui tem a ver com entidades espirituais, né? Ou algo do tipo. Mas João vai usar espírito nesse texto com alguns sentidos. E nesse primeiro momento é justamente o espírito do anticristo. Não é uma entidade espiritual como demônios, anjos ou algo do tipo, mas é analisar ou avaliar ou testar a essência daquilo que está sendo ensinado. Por isso ele diz: não acrediteis em qualquer espírito, em qualquer pregador, em qualquer um que venha se dizer mestre e venha ensinar. Ele vai dizer: mas avaliai se os espíritos ou se esses pregadores, porque a palavra espírito era usada assim também. Então, pegar esse texto e dizer que ele está falando de demônios é uma viagem sem tamanho. Não está falando, ele está falando de pessoas reais que ensinavam conteúdos heréticos reais. E ele vai dizer: não acrediteis neles, né, mas testai e avaliai. A palavra avaliar vem do grego dokimazo, é colocar sobre teste mesmo, é tentar extrair a verdade, ou tentar testar no sentido de saber se aquilo que está sendo ensinado é bom ou é ruim, vem de Deus ou não vem de Deus. E ele vai dizer: porque muitos falsos profetas, esses são os espíritos aqui que ele está falando, têm saído pelo mundo. A palavra saído pelo mundo é interessante, exercomai. Não é saído pelo mundo no sentido de que eles estão transitando no mundo de um lugar para o outro, mas eles saíram da igreja para o mundo. Como se João estivesse dizendo que esses mestres, esses espíritos, esses homens, eles tinham como alvo passar pela igreja, levar o máximo de pessoas que eles podiam para fora da igreja, para o mundo. A palavra mundo aqui é interessante porque no grego mundo é cosmos. Hoje cosmo, né? Quando a gente fala em cosmo, a gente pensa numa proporção de espaço, né? Espaço sideral, na proporção de universo visível, né? ou universo não conhecido até. Mas a verdade é que, a princípio, o mundo era aquilo que era avesso à igreja, avesso àquela comunidade de novos crentes. Era um sistema, na verdade, de corrupção e iniquidade. Então o que João está dizendo é que a igreja precisava estar atenta para examinar todo aquele que se dizia falar em nome de Deus,
para testá-los, examiná-los, extrair deles a verdade, porque já haviam muitos falsos profetas, pseudo-profetas, né, que estavam passando pela igreja, tirando pessoas e levando para o mundo. Levar para o mundo não é só fazer o cara desviar, era pegar e fazer dele um discípulo de um evangelho distorcido do evangelho ensinado pelo original. Se todo mundo entendeu isso, o que isso quer dizer para nós no nosso tempo? Que é necessário, vai dizer João, ficarmos atentos, espertos e termos no coração e termos o desejo intenso de querer, na verdade, extrair a verdade do que está sendo ensinado. O que João está dizendo é para que nós, igreja do nosso tempo, assim como foi para aquele tempo, não estejamos abertos para qualquer tipo de ensinamento. O que João está dizendo para aquele tempo e para o nosso tempo, que é necessário ter muito cuidado para com aquele que se diz falar em nome de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas estão, na verdade, saindo, tirando, fazendo estrago, retirando as pessoas do evangelho original e levando elas para um sistema extremamente corrompido. E se você, na verdade, pensar um pouquinho no zeitgeist do nosso tempo, que tipo, na verdade, de homens hoje encontramos, não só nas igrejas aqui do nosso bairro, não só nas igrejas aqui de Santa Catarina, mas pela internet se pode conhecer homens que se dizem falar em nome de Deus, permeando toda a rede social, com todo tipo de ensinamento, todo tipo de pregação, e até que ponto isso, na verdade, não entra aqui no que João está falando de pseudo-profetas? Será que nós realmente estamos tendo este cuidado de testarmos os mestres, os que se dizem profetas, os que se dizem pastores, os que se dizem pregadores do evangelho? Será que nós temos no coração realmente essa, eu diria, acuidade em querer realmente extrair daquele tipo de ensinamento a verdade, se aquilo é verdadeiro ou não? Ou será que nós estamos abertos para quem quiser falar? Será que no nosso tempo nós não estamos na contramão do que João está ensinando para a igreja, seguindo, buscando, quem sabe, homens que falem bem, personalidades conhecidas e públicas? Quem sabe nós não estejamos buscando uma questão muito mais estética do que, na verdade, se o evangelho está sendo ensinado em sua essência ou não? Será que a igreja do nosso tempo não se tornou uma igreja fragilizada no que tange ao conhecimento do evangelho original? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu sempre falo esse tipo de coisa quando o texto é sobre evangelho original. Dá um corre aí na cidade, dá um corre aí no estado, dá um corre aí no Brasil, que você vai se espantar com a quantidade de ensinos, de doutrinas, que na verdade não tem em nada semelhança com o evangelho original. Qual é o evangelho original então, Jôs? Ele vai dizer mais na frente aqui. O evangelho original é aquele, vai dizer João, que professa, que diz, que ensina, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, como está aqui na versão, que morreu pelos nossos pecados naquela cruz, no terceiro dia ressuscitou para a remissão dos pecados do homem, oferecendo assim a salvação para todo aquele que crê. Essa é a proposição máxima ensinada pelos apóstolos. Esse era o evangelho original. Qualquer coisa que não seja isso é um falso evangelho. É óbvio que no período de João aqui, para quando ele escreve, é possível que aqueles mestres, chamados de mestres gnósticos, como eu tenho salientado aqui na sequência, eles negassem que Jesus era aquele indivíduo encarnado, vivo ali, homem. Eles negavam que Jesus, enquanto indivíduo divino, tivesse um corpo físico, porque para eles o corpo era corruptível.
Para eles o corpo era algo que na verdade só se encontrava o pecado, e Jesus, enquanto divindade, não poderia se corromper neste nível. Então eles negavam a encarnação de Jesus. Eles negavam que aquele indivíduo que andou entre os apóstolos fosse a mesma pessoa que era a divindade, o Messias. Mas ao mesmo tempo, eles negavam também a obra expiatória da cruz, porque se não houve um indivíduo ali que morreu na cruz para a remissão dos pecados, se não houve um corpo, na verdade não existe remissão de pecados, não existe expiação, não existe sacrifício vivo pelo homem. Hoje você vai se espantar em perceber que existe algo chamado de teologia liberal, ou teólogos liberais, e você não vai precisar procurar muito para perceber que em meio a bons discursos, em meio à produção estética quanto a palco, luz, em meio a igrejas abarrotadas de gente e uma música extremamente sofisticada, existe o discurso de que o que aconteceu não foi bem assim não. Existe um discurso realmente de que Jesus não era tão divino quanto parece. Existe um discurso até de que não houve ressurreição, mas a igreja é necessária. Isso tudo, gente, está justamente no nosso tempo, entrando nas nossas igrejas, fazendo o arraso no evangelho, porque as pessoas estão procurando ou buscando ou seguindo até algo que não tem nada a ver com o que foi ensinado por João, por Paulo, por Pedro e pelos apóstolos que seguiram Jesus. Ao mesmo tempo, eu penso que é necessário nós termos acuidade também para um sistema que conduz ao mundo. E quando eu falo mundo, vamos ser bem honestos, eu não estou falando aqui, no meu tempo, né, de novo convertido, tinha aquela pregação clássica batista, né, vós sois de Deus, não sois do mundo. E o mundo naquele tempo era carnaval, barzinho, era uma coisa bem assim, eu diria, pitoresca, né? Era sobre a night carioca e não se misturar com esse tipo de... O mundo era isso. Mas a gente sabe que o mundo é muito mais que isso. A gente sabe que o sistema da iniquidade tem a ver com valores, tem a ver com zeitgeist, tem a ver com aquilo que, quem sabe, substitui o evangelho original, que é justamente o entendimento da graça preciosa de Jesus, por sonhos, ideais, buscas meramente humanas. E que isso, na verdade, acaba tragando a igreja, levando para um universo de despriorização da importância que foi aquilo que foi feito na cruz por nós. Se a gente for honesto com o nosso coração, será que, de certa forma, a gente também não anda meio fragilizado no que tange ao envolvimento com o reino de Deus, no que tange ao conhecimento de Deus, porque a gente tem priorizado outras coisas? E quando a gente prioriza outras coisas, o nosso coração fica realmente solo fértil para qualquer coisa. Quando a gente não está com o coração naquilo que tem valor, naquilo que é o evangelho original transformador, será que isso na verdade não nos leva para o mundo, para o espírito do mundo? Para isso João continua dizendo, versículo 2. Aqui é necessário um cuidado porque diz que assim conheceis o Espírito de Deus. Então percebam que no texto vai ter um Espírito de Deus e um Espírito do mundo. No primeiro momento ele fala, testai os Espíritos. Ele está falando dos indivíduos, né, dos mestres, daquilo que eles ensinavam. Segundo momento ele já vai categorizar. Ele diz que existe um Espírito de Deus. Não é isso? E o Espírito de Deus é o Espírito Santo, que habita naquele que crê. Então ele diz, assim conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito, perceba que tem uma jogada de palavras aqui. Todo Espírito, todo indivíduo que confessa que Jesus Cristo veio em corpo ou em carne, na sua versão, ele é de Deus. Mas todo aquele que não confessa Jesus não é de Deus. Essa questão de vir em carne, na nossa versão, ou vir no corpo, ela é alvo de algum tipo de discussão, porque só existem 4 manuscritos que trazem a expressão vir em carne ou vir em corpo. Existe na verdade também outro, isso é chamado de não somente versão,
mas de fragmentos, né, que trazem uma ou outra variante textual, é o nome, são variantes textuais, por isso que vai mudar dependendo do pergaminho, dependendo do texto, e é necessário muito cuidado para fazer com que a versão seja mais próxima do original possível. Existem textos, por exemplo, do segundo século, que consta, né, nos textos de Orígenes, de Irineu e Clemente, que eram bispos, né, do seu tempo, pastores do seu tempo, e que não fala que aquele que nega que Jesus veio em carne, mas ele diz, na verdade, aquele que tenta, a expressão é dissolver Jesus. Então não seria nesses fragmentos, ou melhor, nesses textos, nessas variantes textuais, aquele que nega que Jesus veio em carne, mas aquele que tenta dissolver Jesus. E dissolver dá justamente o sentido de tentar tirar dele algo que lhe é próprio. Por isso negar que ele veio em carne, porque ele veio em carne, e em algumas versões. Tanto que no texto, né, chamado o texto apostólico grego, está entre parênteses a questão da carne aqui, porque isso pode ser algo inserido posteriormente, mas o problema pode ser realmente algo que João viveu. Sendo dissolver Jesus, desfragmentar Jesus ou negar que ele veio em carne, a questão é que esses falsos mestres estavam retirando de Jesus algo que lhe era próprio e não reconheciam em Jesus a liderança que lhe era devida. Para esses falsos mestres, Jesus não era o Kurios, em grego, não era o Senhor dos senhores. Eles, de alguma forma, transformavam Jesus em algo desfragmentado, negando-lhe algumas características próprias. Por isso que ele vai dizer, no 3 fica até mais claro, e todo espírito que não confessa Jesus, perceba que ele já tira a questão de vir em carne. Aqui não tem, no versículo 3, essa expressão, mas tem, todo espírito ou toda pessoa que não confessa Jesus não é de Deus. E o que é confessar Jesus? Essa é a pergunta. Será que o problema que João está enfrentando era só a negação da encarnação de Jesus, ou era a negação de confessar Jesus como Senhor do cosmos, Senhor dos senhores, negar justamente a expiação feita pelos pecados ali naquela cruz? Se era algo mais do que simplesmente negar a encarnação de Jesus, está no campo justamente de entender que Ele é o Senhor dos senhores, o nosso mestre, o nosso líder, porque na contramão disso, perceba a sutileza do texto, todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas ele é o quê? O que está aí na sua Bíblia? Mas é o espírito do anticristo. Perceba que tem 3 maneiras até agora de usar espírito. Não acrediteis em qualquer espírito, são indivíduos, né? E aí ele vai dizer, assim conheceis o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que também é uma pessoa. Então, os mestres eram espíritos porque eram pessoas, pneumas, é a palavra no grego. O Espírito Santo é que vocês devem acreditar porque é uma pessoa também, não porque é uma pessoa, mas ele também é uma pessoa. E aí depois ele vai dizer, e todo espírito e todo indivíduo que não confessa que Jesus é Deus, é o espírito do anticristo. Agora João parece chegar onde quer, porque você vai perceber que no texto tem uma diferença de falso profeta para anticristo. Embora a gente coloque tudo no mesmo pacote, né? Isso é um falso profeta, isso é um anticristo. Mas é diferente, porque o falso profeta, ele é a antítese do profeta. O profeta era aquele que anunciava, em nome de Deus, verdades eternas. O falso profeta, ele não é só a distorção do ensinamento original, mas ele ensina algo que tem um fluxo para o espírito do anticristo. Se o profeta falava sobre a manifestação de Deus que culminaria no Messias, o Cristo, o falso profeta fala de algo distorcido que culminará na pessoa do anticristo. Esse é o trabalho do falso profeta. Pode ser que ele nem saiba disso. Pode ser que ele nem saiba disso. Vai saber qual a motivação de todos os homens que se dizem líderes religiosos do nosso tempo.
Pode ser vaidade, pode ser orgulho, pode ser dinheiro, pode ser tantas e tantas coisas. Pode até ser que ele ache que esteja certo naquilo que ele está ensinando. Mas se ele não confessa a Jesus como Curios, como Senhor, que morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia pelos nossos pecados, o que ele ensina, na verdade, é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é ainda um movimento. É algo que o mundo está trabalhando para a personificação de um indivíduo que trará em si junto todas essas características de todos os tempos, porque ele vai dizer, os falsos profetas já estão no mundo, mas o Espírito de Deus é o que está em vocês, e todo espírito que não confessa que Jesus, não confessa Jesus, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Ele vai dizer, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Perceba isso. O que está no mundo para João é o espírito do anticristo. O que está na igreja verdadeira é o Espírito de Deus. O que está no mundo é o fluxo que justamente caminha para a personificação dessa essência do mal, desse indivíduo que irá, na verdade, trazer a destruição ou tentará a destruição da igreja. O que está na igreja é o Espírito de Deus. É aquele que professa o Cristo, é aquele que professa Jesus como Senhor. Isso nitidamente, gente, não quero aqui soar dualista, mas é uma linha que divide o tipo de Senhor a qual ou a quem seguimos. Percebe isso? Se você não segue o líder Jesus, o Senhor Jesus, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu desejo, com todo o seu ardor e paixão, pode ser que você esteja a seguir o espírito do anticristo, porque é este que está no mundo. Percebe isso? Não quer dizer que você está se ajoelhando diante de um cara com um tridente e uns chifres na cabeça. Quer dizer que Jesus não tem sido o Senhor da sua vida. E aquilo que tem lhe movido, se for esse o caso, é o espírito do anticristo, porque este é o que está no mundo. Porque este, na verdade, o inimigo, é aquilo que vem na contramão da essência do Evangelho, é a antítese do Cristo. E aí a gente precisa decidir, afinal de contas, quem é o líder da nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, quem é aquele que nos dirige, que nos guia, que realmente é a nossa prioridade. Eu falo isso, eu sei que já conheci pessoas que oscilaram na fé, conheci mesmo, gente que eu tive que buscar em casa, porque eu não queria mais saber de igreja, e hoje é líder, e hoje é pastor. Eu sei que existem oscilações na vida da gente, e tem vezes que a gente está mais propenso, eu diria, a um esfriamento da fé, do envolvimento com o reino de Deus, e tem tempo que a gente dá uma melhorada, dá um up. Eu acredito nisso, eu acredito que o crente, ele realmente progride, né? Num crescimento espiritual, ainda que no dia a dia a gente tenha percalços. Isso acontece comigo também. Eventualmente eu dou umas vaciladas, eu escolho mal, eu decido mal a minha vida. Mas se a gente fosse ver o gráfico da progressão do cristão quanto ao senhorio de Cristo, ele é sempre no sentido progressivo, sempre crescendo, sempre numa crescente. O gráfico é esse sempre, no sentido que você está avançando. Se você der o zoom, né? Hoje a gente pode dar o zoom no gráfico, você vai ver que tem umas oscilações no gráfico, mas ele está sempre subindo. As oscilações são justamente os tempos que nós estamos mais sensíveis, mas precisa haver sempre uma progressão, no sentido de ter um relacionamento com Deus, no sentido de conhecer mais a Jesus, no sentido de querer realmente refinar o nosso conhecimento de quem é Deus, e principalmente no sentido de querer que Jesus comande, seja o líder da nossa vida em todas as instâncias. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar lacunas para que o nosso coração penda sempre para o zeitgeist do nosso tempo, para o espírito do mundo, para o espírito do tempo em que nós vivemos, para a cultura que realmente nos traga todo o tempo. A gente não pode substituir algumas coisas. Por exemplo, morreu o comediante aí, que eu nunca lembro o nome, o carequinha lá. Paulo. Como? É Paulo? Eu não entendi. Paulo.
Paulo Gustavo, por causa da máscara, não chega aqui. Paulo Gustavo. E aí você vê dois tipos de pessoas, dois tipos de crentes. O primeiro, tá vendo? Fez piada com Deus. Olha aí a mão de Deus pesando. Para esse foi Deus que matou o cara. O outro extremo é: você não pode dizer isso. Caramba, não foi Deus. Ele está no céu. Estranho os dois posicionamentos. Primeiro, que Deus não fica matando ninguém de Covid. Eu até escrevi um dia desse no Facebook. Aí os pastores que morrem, né? Será que é Deus também que está matando os pastores? E os crentes sérios que estão sucumbindo, é Deus também? Não me parece. Mas ao mesmo tempo dizer que alguém está no céu só porque é engraçado, porque é boa praça, porque é bonitinho, agradável, não me parece também ser o Evangelho. Mas o que isso significa, afinal de contas? Que existe algo que não é o Evangelho, que está formando as nossas opiniões sobre o Evangelho, que está delimitando a nossa crença, e não é Deus, e não é o Espírito Santo, é o espírito do nosso tempo. Quem sabe é esse discurso de tolerância, esse discurso de amor, que na verdade, se formos trabalharmos o conceito de nada, ou nada do amor tem, quem sabe é uma influência do medo, do liberalismo, que gera crentes extremamente endurecidos e que guardam no seu coração ódio todo o tempo, a ponto deles dizerem que é Deus quem está a matar as pessoas. Mas o que eu quero dizer com esse tipo de exemplo é que a igreja hoje tem sido moldada por um discurso que não é um discurso apostólico, não é um discurso bíblico, não é embasado no conhecimento do Evangelho. E a gente fica aí, para quem quiser falar, e a gente vai absorvendo, e quem sabe a gente esteja arrumando para justamente o espírito do anticristo, que é o espírito que está no mundo. Então, se no primeiro momento é necessário nós testarmos os espíritos, conhecermos a Deus, primeiro, porque se não conhecermos o Evangelho, se não conhecermos a Bíblia, se não conhecermos o que Jesus ensinou, como é que a gente vai saber se o que os outros estão falando é verdade ou é mentira? O primeiro momento é conhecer a Deus e testar os mestres. O segundo momento é realmente termos a Jesus como Senhor da nossa vida. Entregarmos a Ele todos os nossos, eu diria, movimentos, todas as nossas decisões, deixarmos Ele ser o nosso Senhor, o nosso guia, porque do lado de lá é o espírito da destruição. No terceiro momento, para não me delongar, ele vai falar de algo muito interessante, que é o versículo 4. Ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então, João fala, né? Os falsos profetas estão aí, vocês precisam testá-los. Eles não confessam Jesus como Senhor, não é isso? Eles estão trabalhando para o espírito do anticristo que já está no mundo. Agora ele vira para a igreja e fala: filhinhos, nós já vencemos isso. Isso já foi vencido na cruz. Isso é uma oposição? Sim, é uma oposição, mas já foi vencido. João, inclusive, vai ser aquele que vai produzir o Apocalipse, né? Que é justamente um livro que fala da vitória de Jesus, da vitória de Deus sobre o mal. João é o autor do livro que fala do projeto de Deus de recriação do cosmos, não é? De recriação de toda a obra criada, de transformação. E ele vai dizer: nós já vencemos isso. É só se manter firme naquilo que foi ensinado originalmente, que nós já vencemos. A gente ruma, na verdade, para o triunfo do Evangelho, da salvação, da graça, da transformação que Deus está a fazer em uma criação caída, na recriação de Deus para com aquilo que foi alvo do seu amor. Então, é necessário guardar este princípio. A igreja já venceu, já foi vencida. A gente precisa se manter fiel, firme. A nossa luta não é contra falso profeta e falso Cristo, não é isso. A gente não está lutando, vamos lutar. A gente, na verdade, testa porque conhece. E quando se ensina alguma coisa estranha, a gente identifica. Sabe isso? Identifica.
e não segue, descarta, porque já foi vencido aquilo. Aquilo não nos seduz mais, ou não deveria, não é? Mas ele diz mais. Ele diz: aquilo que você já tem vencido os falsos profetas, porque aquilo que está em vós é maior do que aquilo que está no mundo. O que é aquilo que está em vós? É o Espírito de Deus, que ele já falou. O que é aquilo que está no mundo? É o Espírito do Anticristo. Aquilo não nos seduz, porque o que vocês têm é magnificamente mais precioso, mais belo e mais lindo. Vocês têm o Espírito de Deus em vocês, vocês têm o Espírito Santo em vocês. Então o espírito da imundície, da iniquidade não nos atrai, ou não deveria, não é? Nos atrair, porque já foi vencido isso. E aí ele diz assim, versículo 5: eles são do mundo. Guarda isso aqui, isso aqui é a chave do texto. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Qual é a marca do espírito do anticristo, do falso profeta, que a igreja identifica? Primeiro, eles negam Jesus como Senhor, eles negam o senhorio de Cristo, eles negam a obra restauradora de Cristo naquela cruz, e o mundo os ouve. O discurso cristão nunca foi ouvido pelo mundo. Na verdade, o mundo sempre nos perseguiu. O mundo sempre oprimiu a igreja. Mas o discurso do falso profeta e do anticristo tem o ouvido do mundo. Não é interessante isso? Eu poderia dizer para você, se a mensagem que está sendo trazida em nome de Deus tem os aplausos do mundo, não é de Deus. Não é de Deus. Se o discurso que está sendo professado tem a atenção e a aprovação do mundo, não é de Deus. Sabe por quê? Porque no mundo jaz o maligno. Porque no mundo está o espírito do anticristo. Porque no mundo está justamente o poder destruidor da própria igreja. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do teu vizinho e do teu bairro. Estou falando de um sistema de iniquidade mesmo. Você identifica por aí. Quando vem aquele discursinho: Jesus era um anarquista, é isso mesmo. Jesus era um socialista, é isso mesmo. Se Jesus estivesse aqui hoje, não ia dizer que isso era pecado. Se Jesus tivesse esse discurso que tem o aplauso de um sistema de corrupção, não é de Deus. Porque mesmo o amor de Deus, quando é dito pela igreja, gera no mundo ódio, perseguição. Você sabia disso? Tem inclusive uma frase bem interessante de um dos pais da igreja, que ele escreve um tratado: por que vocês nos perseguem? Porque nós amamos os outros, oramos pelos nossos governantes, cuidamos dos órfãos e das viúvas, cuidamos dos doentes, e mesmo assim vocês nos odeiam. O discurso sempre foi esse. O próprio amor de Deus professado pela igreja gera perseguição e ódio pelo mundo. Então anote isso que João está falando. Eles são do mundo porque o mundo os ouve, o mundo concorda, o mundo apoia, o mundo aplaude. E ele vai dizer o que da igreja? Eles falam como quem é do mundo, versículo 5, e o mundo os ouve. Mas nós, versículo 6, somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Sabe o que João está falando aqui? Também, primeiro ele está falando para aquela comunidade. Quem conhece a Deus vai distinguir na pregação da igreja verdadeira Deus. Quem conhece a Deus sabe o que Deus fala, sabe o que Deus defende, sabe o que Deus professa, fala o que Deus, sabe o que Deus quer para o homem. Mas também mais do que isso, João vai dizer: quem conhece a Deus me ouve. Nos ouve aqui, envolve a comunidade, mas envolve também a autoridade de João como apóstolo. Quem conhece a Deus me escuta, porque eu estava com Jesus. Porque o que ensinei para vocês não foi eu que inventei, foi o Cristo que inventou. Quem sabe seja por isso até que João começa
a sua epístola dizendo: aquele que conheci e vi com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos, tateei com as minhas mãos, o que era na verdade a despeito do verbo da vida. Ele diz: eu conhecia Jesus, e aquilo que eu ensino a vocês é para a vossa alegria. Então João está dizendo: aquele que é de Deus ouve a minha voz também, identifica em mim algo que vem de Deus, porque eu estava lá. Aquele que vem de Deus e que conhece a Deus, conhece a pregação genuína, conhece a essência de um ensinamento verdadeiro. Aquele que não conhece a Deus não conhece isso. E o próprio dizer da igreja que Jesus é a expiação pelos nossos pecados naquela cruz já é o suficiente para causar, quem sabe, uma perseguição. Percebe isso? A pregação, o ensino, a teologia, o evangelho que você conhece e que marca seu coração, será que é aquele que tem a aprovação do mundo? É algo frágil? É algo aberto? Inclusive hoje em dia eu falei da teologia liberal, tenho a teologia aberta também, né? Que vale tudo, né? Teólogos abertos é chamado, você pode procurar isso, que também é qualquer coisa, é qualquer tipo de discurso. Você tem hoje, por parte da Igreja Católica, um discurso ecumênico, né? Todas as religiões, todos estão certos. Acha que eu estou inventando isso aqui? No Vaticano tem um templo que foi construído lindo para o ecumenismo. Todos os credos, de feiticeiro ao que você quiser imaginar, bonitinho, todos conhecem a Deus segundo a sua perspectiva, todos estão certos, está tudo lindo. Esse é o discurso bíblico. Agora experimenta dizer isso lá na rua: não está todo mundo salvo, a salvação é só por Jesus. Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. A salvação é só através de Cristo. A salvação é só para aquele que professa a morte e a ressurreição de Cristo naquela cruz. A salvação é só para aquele que realmente entende que era um pecador e que carece do Evangelho e da graça de Deus. Experimenta fazer isso. Agora, será que a gente não é perseguido porque a gente não faz isso? Que a gente não ousa fazer isso com medo de retaliação? Se é isso, nós já estamos, na verdade, dentro do que é o espírito do nosso tempo, que é o espírito realmente da acomodação, porque a nossa cultura é assim. E se eu disser a verdade, eu posso ter problemas. Não é assim? Não é assim que a gente escuta? Eu, como treteiro mor do Facebook, perdendo só para o Mike, quantas vezes eu escuto: para que isso? Fala nada não. Como assim? Como eu não falo nada? Como eu me calo para não ter dores de cabeça? Como eu me calo diante de pessoas que estão cegas, buscando e afirmando valores que são contrários ao que eu defendo, e eu, sabendo que aquilo que eu defendo é justamente o que traz a salvação para o homem, eu me calo? Será que já não é esse o espírito Zeitgeist? Será que na geração seguinte nós não teremos uma igreja extremamente permissiva, porque nós não nos posicionamos, porque nós não professamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, porque nós não fazemos com que as pessoas tenham um discernimento ou busquem, quem sabe, compreender que a obra restauradora de Deus não é sobre somente essa igreja aqui em Timbó, mas é uma restauração para todo o mundo, para todo o planeta, para todo o cosmos. Vocês não leram em Romanos, quando Paulo fala que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus? O trabalho de restauração de Deus é para a humanidade, é para o planeta Terra, é para o cosmos, e nós nos calamos, porque quem sabe isso pode ser incômodo, porque o mundo não vai nos ouvir, e aí quem sabe nós seremos apedrejados. O que João está dizendo, na verdade, é versículo 6: nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Cuidado com o espírito errante, com o espírito do erro, porque o espírito do erro não é o erro, mas é o que conduz ao erro. E se a gente se distanciar
do evangelho original, se a gente se distanciar de um relacionamento intenso com Deus, verdadeiro, envolvido, se a gente se distanciar da missão da igreja, de pregação do evangelho, de envolvimento com o reino de Deus para que o homem seja salvo, quem sabe o nosso espírito acabe sendo seduzido pelo espírito do erro, que é justamente o que está no mundo, o zeitgeist do nosso tempo. Amém?